Capítulo 37. Prestar juramento. Vi que alguns dos filhos de Deus têm cometido um erro no que respeita a prestar juramento, e Satanás se tem aproveitado disto para os oprimir e deles tirar o dinheiro de seu senhor. Vi que as palavras de nosso Senhor, de maneira nenhuma jureis, não se referem ao juramento judicial. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versos 34 e 37. Isto se refere às conversações comuns. Alguns exageram em sua linguagem, outros juram pela própria vida, outros pela sua cabeça, tão certo como eles viverem, tão certo como terem cabeça. Uns tomam o céu e a terra como testemunhas de que tais coisas são assim. Outros ainda esperam que Deus lhe tire a existência se o que estão dizendo não é verdade. É contra esta espécie de juramento comum que Jesus adverte seus discípulos. Temos homens que são colocados sobre nós como governadores e leis para nos regerem. Não fosse por essas leis, e as condições do mundo seriam piores do que são agora. Algumas dessas leis são boas, outras más. Estas têm aumentado e seremos ainda levados a situações difíceis. Mas Deus susterá o seu povo para ser firme e viver à altura dos princípios de sua palavra. Quando as leis dos homens se chocam com a palavra de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. A lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo a seu senhor, não devemos obedecer, e cumpre-nos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor, e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que é propriedade sua. Vi que o Senhor tem ainda que ver com as leis do país. Enquanto Jesus está no santuário, o refreador Espírito de Deus é sentido por governantes e pelo povo. Mas Satanás domina em grande parte a massa do mundo, e não fossem as leis do país, experimentaríamos muito sofrimento. Foi-me mostrado que quando é realmente necessário, e eles são chamados a testemunharem de modo legal, não é violação da palavra de Deus que seus filhos tomem solenemente a Deus para testemunhar de que o que dizem é verdade, e coisa alguma senão a verdade. Não é violação da palavra de Deus que seus filhos tomem solenemente a Deus para testemunhar de que o que dizem é verdade, e coisa alguma senão a verdade. O homem é tão corrupto que são feitas leis para lhe lançarem a responsabilidade sobre a própria cabeça. Alguns homens não temem mentir aos seus semelhantes, mas foram ensinados, e o refreador Espírito de Deus os impressionou, no sentido de ser coisa terrível mentir a Deus. O caso de Ananias e Safira, sua esposa, é-nos dado como exemplo. A questão é levada do homem para Deus, de maneira que, se alguém der falso testemunho, não faz para o homem, mas para o grande Deus, que lê o coração e conhece em todos os casos a exata verdade. Nossas leis consideram grave crime o juramento falso. Deus, muitas vezes, fez cair juízo sobre os que juram falsamente, e ainda quando o juramento estava em seus lábios, o anjo destruidor o abateu. Isso se destinava a aterrorizar os malfeitores. Vi que, se existe na terra alguém que possa coerentemente testemunhar sob juramento, esse é o cristão. Ele vive à luz do semblante de Deus. Ele se fortalece com sua força. E quando questões de importância têm de ser resolvidas por lei, ninguém pode apelar para Deus com tanta justiça como o cristão. Ordenou-me o anjo que notasse que o próprio Deus jura por si mesmo. Jurou ele a Abraão, a Isaque e a Davi. Deus requeria dos filhos de Israel um juramento entre homem e homem. Jesus submeteu-se ao juramento na hora de seu julgamento. Disse-lhe o sumo sacerdote: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu disseste. Mateus capítulo 26, versos 63 e 64. Se Jesus, em seus ensinos aos discípulos, se referisse ao juramento judicial, ele teria reprovado o sumo sacerdote
e ali mesmo reforçado seus ensinos para o bem de seus seguidores que se achavam presentes. Satanás tem se agradado com o fato de alguns considerarem o juramento sob um prisma falso, pois isso lhe tem dado oportunidade de oprimi-los e tirar-lhes o dinheiro de seu senhor. Os mordomos de Deus devem ser mais sábios, elaborar seus planos e preparar-se para resistir às armadilhas de Satanás, pois ele fará maiores esforços do que nunca. Vi que alguns têm preconceitos contra nossos governantes e contra as leis. Mas se não fossem as leis, este mundo estaria em condição terrível. Deus refreia nossos governantes, pois o coração de todos está em suas mãos. Estabelecem-se limites para além dos quais não podem ir. Muitos dos governantes pertencem ao número dos dirigidos por Satanás, mas vi que Deus tem os seus agentes, mesmo entre os governantes. E alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem. Quando Satanás atua por meio de seus agentes, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons atuam nesses agentes de Deus para que se oponham a essas propostas com razões fortes, às quais não podem resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão poder para abater grande massa de males. Assim a obra prosseguirá, até que a terceira mensagem tenha realizado a sua obra, e por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de receber a verdade, e alguns deles se converterão, e atravessarão com os santos o tempo de angústia. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas, por conselhos e orientação de Satanás, leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma